5. E eu quero ler o versículo de número 6 do livro da Rainha Esther. Capítulo 5, versículo 6 diz assim: E disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição que te se dará? E qual o teu requerimento que se fará? Ainda que seja metade do meu reino, se te dará. Amém? Amém? Olhe para cá, por favor. Nós estamos hoje dando abertura ao nosso janeiro profético. Estamos trabalhando com o tema nas possibilidades improváveis dos homens e pelos homens, mas na probabilidade de Deus. Porque para nós homens existem situações que são impossíveis, são insolúveis, mas nós servimos a um Deus que muda curso de história, que para relógio, que muda o curso do vento, que seca rio, que faz brotar água do ribeiro, que usa um irracional, a saber, um corvo, para trazer comida para um servo. Enfim, servimos a um Deus que é o Deus do impossível. E quando me deparo, baseado nesse texto, com essa história da Bíblia, eu posso entender que o Deus que nós servimos é o Deus realmente das causas impossíveis. Se nós formos analisarmos este livro, independente de roteiro histórico, de alguns filmes e ou de alguns seriados que algumas emissoras propagam por aí, eu vou me fidelizar ao texto bíblico. Nós vamos observar que esse livro da Rainha Esther, em nenhum momento você vai encontrar, paginando este livro, o nome ou a palavra Deus, Javé ou Jeová. Porém, todavia, em toda a trajetória deste livro, é veementemente notável o poder do Deus que nós servimos, bem como a sua atuação. Os irmãos sabem que os nossos irmãos hebreus foram tomados cativos, serviram como escravos, e lá eles cresceram, se multiplicaram, se tornaram um grande número. E por esta época, o rei Assuero resolveu fazer uma festa, e nessa festa pediu que a sua esposa, a rainha Vasti ou Vasti, viessem para que fosse apresentada aos convidados, aos príncipes. Não se sabe a razão exata por que ela não veio, não se sabe. Cada teólogo, cada historiador, cada filme, cada seriado, cada novela, entre aspas, coloca ali as suas versões, mas o certo é que a fidelidade do texto bíblico não traz a razão por que ela não compareceu. Também é o que menos importa para mim nessa narrativa. E então, irmãos, nesse momento que se instala um caos no governo do rei Assuero, também havia um propósito diabólico, uma trama, por um dos seus súditos, o seu primeiro-ministro, a saber, Amã. E ele estava intentando, emplacando uma perseguição para exterminar o povo hebreu, o povo judeu. Porque na mente dele, na mente maquiavélica e diabólica dele, o povo estava crescendo muito, o povo estava se alastrando, e na mente dele, no mínimo, ele perderia o seu posto. Até porque, nesse contexto todo, tinha um homem que para ele era ameaça. Os irmãos conhecem o contexto e a história. Mardoqueu ou Mordecai, como queira considerar. Era este homem de que eu falo. Um homem simples, um homem que aparentemente não oferecia perigo algum a Amã, mas tem um detalhe, irmãos. A luz
nunca, jamais combinará com as trevas. Então havia ali, não era uma briga de Mardoqueu e Amã, era uma briga que já vinha de ordem no mundo espiritual. E todas as vezes que Amã passava, ouvia Mardoqueu, se ele pudesse, ele mandaria matar Mardoqueu. E essa crise estava instalada. E o que me chama a atenção, e eu estou trabalhando o cenário aqui para o tema do nosso janeiro profético, o que me chama a atenção é que a crise que se instalou, humanamente falando, seria impossível haver uma sobrevivência para os judeus. Não tinha como. Até porque posteriormente haveria de sair um decreto. E então, irmãos, essa crise se instala, a rainha perde o seu trono, e então começam os conselheiros do rei lhe orientarem para que ele então fizesse uma espécie de concurso de beleza para eleger a próxima esposa para o rei. Até aí, para aquela época, para aquela cultura, normal, tranquilo. E então as mais belas donzelas, as mais belas moças começaram a se apresentarem para se inscreverem para este concurso. E naquele contexto todo, tinha uma hebreia, Radassa ou Esther, que era uma moça bonita, afeiçoada, e mais do que isso, era uma serva de Deus. E o contexto todo, irmãos, nós vamos analisar que Esther, além de bonita, serva de Deus, ela também, como diz Márcio Braga, ai meu Deus do céu, eu vou falar, ela falava pouco, ela conversava só o essencial, porque às vezes, irmãos, nós perdemos alguma coisa de Deus, porque nos antecipamos em falar, em conversar. Muitas vezes eu chego aqui e digo a você, eu aprendi com um pastor, eu desfruto de algumas coisas que eu não falo para não escandalizar, e desfruto mesmo. Tem coisa que você não pode falar, porque tem gente que não está preparado para ouvir. Você tem que aprender a falar um pouco menos e deixar Deus agir para que na hora certa você desfrute da bênção e o nome do Senhor seja glorificado. Como diz os pregadores, já vou falar, já vou liberar aqui uma palavra profética. Não é assim, Rafael? Vou aproveitar, já vou liberar para você uma palavra. Fale menos, ore mais, aleluia, obedeça a Deus mais. Todo mundo gosta de futebol, e no jogo de futebol, um técnico que estava no auge, ele chegou e disse: ó, vocês falam muito. Tite, lembra? Fala muito, virou até meme. Fala muito e faz pouco. Então nós devemos nos comportar assim, falar menos e ser mais crente, orar mais, esperar mais. Porque se Esther chegasse e dissesse: olha, eu estou aqui para competir, mas eu sou hebreia, judia, e eu sou sobrinha de Mardoqueu, eu sou órfã de pai e de mãe, e ele que me criou. E ele disse: ó, você vai lá, agora tem um segredo para o sucesso. Boca fechada. E ela então, irmão, sem dificuldade nenhuma, obedeceu. Chegou lá para o concurso, Deus cuidou de tudo, caiu logo na graça do eunuco, introduziu ela até o rei. Quando o rei viu, humanamente falando, se apaixonou por Esther. Coração ferveu, e ele então escolheu Esther para ser rainha. Aparentemente era um curso normal e natural. E então a Esther se torna rainha de todas as províncias que Mardoqueu, que Assuero era rei. E vida que segue.
E ela assume o reinado e vida que segue. E a perseguição contra os hebreus e a Amã empreendendo tirar a vida de Mardoqueu e vida que segue. Porque, irmãos, existem coisas em nossa vida que no mundo espiritual estão sendo trabalhados e nós nem sabemos. É bom que nós saibamos que os livramentos que Deus nos proporciona, os invisíveis, são 300 vezes mais, ou muito mais, do que os visíveis. Tudo que Deus faz por nós, nós não temos nem como pensar em visualizar. E Deus estava trabalhando naquele cenário. Acontece que o Deus de Esté, o Deus dos hebreus, o Deus de Mardoqueu, é o Deus das causas impossíveis. Existem situações que você não vai conseguir vencer sozinho. Você não vai conseguir vencer sozinha. Então eu vou falar para o meu vizinho. Então eu vou falar para o meu irmão. Então eu vou falar para a irmã. Ela vai me ajudar na oração. É um outro problema seríssimo, irmãos. Você sai compartilhando o problema seu com pessoas que são irresponsáveis. Compartilhar situações suas com pessoas que não oram. É um problema seríssimo. Você tem que aprender a contar os seus problemas a quem pode resolvê-los. Em resumo, trocando em miúdo, nós temos que orar mais. E Esté inserido naquele contexto todo, e Mardoqueu servindo ali, e a Amã emplacando uma raiva miserável, porque você já percebeu, irmãos, que o mundo, essa disparidade que nós temos com o mundo e o mundo com a gente, não é porque as pessoas queiram nos odiar, não, é porque nós não temos comunhão com o mundo. Nossa comunhão é com Deus, é com a igreja, é com os irmãos. E então, eu paro para observar que a vida se segue e uma fúria implacável contra os hebreus estava para vir. E ninguém sabia que Esté era judia. Beleza. Um dia a Amã amanhece endemoniado. Aliás, endemoniado é pouco, irmão. Tem pessoas que são tão endemoniados que ele usa o diabo. Não é o diabo que usa ele, não. E ele amanheceu numa pegada dessa, pastor Cordeiro, usando o diabo. Não era o diabo que estava usando ele, não. Foi lá e convenceu o rei. E disse: olha, rei, tem um povo aí que não fala a nossa língua, não tem os nossos costumes. Graças a Deus por isso, que a igreja ela é separada. Nós não falamos a linguagem do mundo, nós não temos o costume do mundo, nós não andamos no curso do mundo. A igreja ela é separada. A propósito, a palavra igreja é eclésia, que é raptado para fora, tirado para fora. A palavra igreja. Então nós somos diferentes, separados. E vai daqui, tal. Daqui a pouco ele convence o rei a fazer um decreto, que era para exterminar todos os hebreus daquelas províncias e daquele governo. O que ele não sabia é que Esté estava inserida na cúpula de cima do governo, e que Esté era serva de Deus, portanto também era judia. Quando ele convence o rei aí, decreto. E agora, irmãos, o que fazer com o decreto do rei? Uma vez que um decreto do rei é irrevogável. Esté estava numa zona de conforto, não sei até que ponto ela estava se preocupando com essa situação. Acontece que, de uma forma ou de outra, Mardoqueu consegue falar com Esté e diz a ela: Deus lhe colocou nesse reinado para que por este tempo você seja a intercessora. Você vai intervir entre nós e o rei.
E se você não quiser ir, o que eu gosto de Mardoqueu é porque ele é meio, alguém até podia chamar que ele era bruto. Se você não quiser ir também não tem problema não. Você pode ficar por lá, porque socorro de outra parte virá. Ele não usa a palavra Deus, até porque não tem a palavra Deus no livro. Mas ele queria dizer assim, se você não for, Deus vai mandar outro socorro. Mas o Deus que nós servimos, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, é o Deus das causas impossíveis. Fica a seu critério. Esther na hora tremeu nas bases e disse, pronto, vamos fazer um acordo. Você vai levar a mensagem, vai dizer a Mardoqueu que reúna todos os hebreus. Olha a outra chave da vitória aqui, irmão. Eu vou largar para você. E faça 3 dias de jejum. Olha só. Velhos, meninos, crianças e até animais. É para jejuar 3 dias. Porque eu e as minhas moças, disse Esther, também haveremos de jejuar. A outra chave para a vitória, o jejum. Sabe por quê, irmão? Porque o jejum não é assim, necessariamente o jejum vai te dar a tua vitória. Mas o que é o jejum? A abstenção de alimento e a humilhação da sua carne, porque quem nos distancia de Deus é a carne. As nossas atitudes carnais. No momento que nós estamos jejuando, nós estamos mortificando a carne. Quando nós mortificamos a carne, automaticamente nos tornamos santos. Quando nós nos tornamos santos, nos aproximamos de quem? De Deus. Então o jejum é para isso. Esther disse, bote o povo para jejuar, nem animal é para comer nada, porque eu vou também jejuar com as minhas moças 3 dias, e no final dos 3 dias, seja o que Deus quiser. Irmão, o que oração e jejum não fizer, esqueça. Esqueça, nada mais faz. Acontece que você serve ao Deus das causas impossíveis. Esther então comparece diante do rei. E tinha uma lei, vocês sabem. Ela tinha os dias de comparecer diante do rei. E quando ela se aproxima do rei, ao final do jejum, tem outro detalhe, irmão. O jejum deixa você com uma graça tão grande que o rosto fica brilhando. Quando Esther coloca a cara na fita, o brilho era tão grande. Ei, missionário Valcirlé, o brilho era tão grande que o rei disse, que mulher bonita é essa? Ela é linda, mas tem um brilho assim, estendeu o cetro. O cetro quer dizer, seja bem-vinda, entre. Porque se ele não estende o cetro, forca. Era a lei da época, irmão. Mas o rei estende o cetro, quer dizer, entre, Esther, seja bem-vindo. A sua graça me alcançou aqui, tem um brilho muito bonito em você. E ela disse, meu rei, eu vim aqui humildemente lhe fazer um pedido. Aí ele diz, qual é o teu pedido? Dará. E se for metade do meu reino ainda vai ser te dado. Ele não sabia que ela era judia. E a Amã virado no Satanás, no Coscobeu, perturbando para matar o povo. E ela diz, olha, eu quero fazer um banquete. Eu só vim lhe convidar para isto. Para um banquete. O senhor pode vir no banquete que eu vou preparar? Ele disse, pois não. Se eu te dou metade do reino, como é que eu não vou no banquete? Aí, é uma coisa minha. Eu acho que ela disse, agora eu quero pedir um favor ao rei. Pode pedir, metade do meu reino é seu, se você quiser. Aí ela disse, o senhor leva a Amã com o senhor no banquete? É só isso, Esther. É. O senhor pode trazer a Amã? Posso. Irmão do céu, olha, tem gente que não pode receber poder nenhum. Porque quando, a Bíblia não conta detalhes, mas diz que quando ele foi notificado que era convidado para o banquete, irmão, ele fez uma reunião paralela na casa dele. Reuniu o endemoniado das Hélices, que era sua esposa, o súdito, as conselheiras dela, todo mundo. Foi uma algazarra. E ele disse, como se eu não estivesse bem agora com o rei, primeiro-ministro, eu sou o cara, agora estou na graça da rainha também. Os judeus se secundam que eu vou botar para torar neles. Agora é que é coisa.
Ele não sabia, pastor Edmilson, que um adágio popular, o feitiço estava já para virar contra o feiticeiro. E que contra o povo de Deus não adianta, porque nós servimos ao Deus das causas impossíveis. Aleluia! Pode ser, irmãos, que 2024 não tenha sido como você planejou, como você intentou, como você quis, mas eu quero dizer uma coisa para você: acabou o 24, você não morreu, começou o 25 e a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus, porque nós servimos, Beto, ao Deus das causas impossíveis. Aleluia, 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 aleluia. Eu digo a você, o que Deus tem para você nesse ano de 2025. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão que eu vou profetizar para você. O Deus que nós servimos, Urabai, o Deus que nós servimos nesse ano de 2025 vai surpreender a tua vida, a tua casa e a tua família. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Irmã Vilma, o que Deus começou a fazer é só o começo. Pode preparar o culto de ação e graças e deixa o fariseu falar. Porque a última palavra não é de Amã. A última palavra é do Deus que está nos céus. Aleluia. Aí eu volto a dizer aos irmãos, o segredo de Esther é porque ela era equilibrada. Porque, Sandra, se ela fosse uma toa, ela rasgava logo, largava o doce, explicava tudo assim. Não é assim não. Tem a hora certa. Quando o crente ora e jejum, irmão, Deus dá a direção, Deus dá a sabedoria, Nitinho. Ela disse, tem a hora certa, pastor Edivaldo, não vou falar assim não. Não é assim não. Quando a pessoa está na direção de Deus, orando, irmãos, Deus dá a direção de tudo. Porque talvez se fosse eu, chegava ali, rei, eu sou homem, sou bem definido, sou hétero. Estou dizendo, se fosse eu no contexto ali daquela situação. Rei, é o seguinte, tem um cara aí perturbando, eu sou judia, e como é que vai ficar a minha parada, a minha situação? Agora eu sou sua esposa, sou rainha. Ela disse, não, eu vim só lhe convidar, rei, para um banquete que eu vou fazer. Equilíbrio. Ela sabia que o pescoço estava na forca, mas ela teve equilíbrio. Tem equilíbrio, irmã. Tem equilíbrio, irmão, porque a última palavra é Deus que dá. E a Amã soube, festa, farra, reunião, e eu vou botar para torar, vou quebrar, vou matar tudo. O projeto aparente estava tudo certo, né, pastor Aldo? Tem coisa que a gente pensa que acabou. Só que quando a gente pensa que acabou, Deus entra na história, e aí ele tira o ponto final e coloca um ponto de segmento. Acabou. A Amã faz uma zoada, uma confusão, Iséres e tal e pá. Chega o dia do banquete. Esther prepara tudo, comida, vinho, dança, tudo da época. Pá. Aí o Amã diz, rapaz, eu sou o cara. Eu sou o cara mesmo. Eu sou o primeiro-ministro do rei. Tenho minha mulher que é terrível. Eu tenho uns conselheiros, tenho conselheiras. E agora eu estou assim com a rainha também. Os judeus que se cuidem, porque agora não vai sobrar ninguém. Aí quando chega o final do primeiro banquete, o rei diz, Esther, qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Diga, até metade do meu reino eu te dou. Irmãos, o crente tem que ter sabedoria de condução. Se fosse eu, talvez colocava tudo a perder, dizia, agora é a hora. De agora não passa. Mas ela disse, o senhor gostou, rei? Eu acho que ele lambeu os beiços assim e disse, melhor do que esse, só outro. E o senhor, Amã, o senhor gostou? Minha rainha,
salve, agraciada, maravilhosa, que coisa maravilhosa. Ela disse: então eu quero convidar o senhor, rei, para o segundo dia do banquete. O senhor vem? Eu já lhe disse que até metade do reino eu lhe dou. Então venha para o segundo dia. E o senhor também venha, viu, Amã? Aí ele disse: rapaz, eu sou o cara mesmo. Eu estou agora com a bola toda. Beleza. Então o segundo dia do banquete é amanhã. Beleza? Beleza. Irmãos, quando sai do banquete, o dia passa, pá. Quando é a noite, o rei vai dormir. Quando ele vai dormir, e ele não temia a Deus, ele vai dormir, Deus disse: agora eu vou ter uma conversa pessoal com o rei. O rei não consegue dormir, perde o sono e fica atribulado. E ele então vai ler o quê? O livro das crônicas. O que é o livro das crônicas? É o registro dos feitos. Quando ele pega as crônicas, está lá um homem que livrou o rei de uma conspiração que um súdito havia feito para tirá-lo a vida, para tirar sua vida, digo. E nada foi feito a este homem. Irmãos, sabe o que é que eu acho interessante? O tempo passa muito rápido. É que o Deus que nós servimos é literalmente o Deus das causas impossíveis. Porque Deus tira o sono de um rei para dar vitória ao seu povo. Eu vou profetizar para você de novo. Você que lutou durante o ano de 2024, não conseguiu, vou dizer a você: prepare o currículo, volte lá amanhã de novo, onde você já colocou um currículo, e deixe lá, porque o Deus que nós servimos tira o sono de um rei para não tocar no coração de um empresário, para te convidar para fazer parte do grupo dele. Agora, quando chega lá, seja Esther, não seja treva lá não, dê exemplo e seja bênção lá, para que o nome do Senhor seja glorificado. Beleza, vamos para frente por causa do horário. O rei então disse: rapaz, eu preciso fazer justiça, porque esse homem me livrou da morte e não foi feito nada em favor dele. E o segundo dia do banquete para apanhar no centro, viu, irmão? Daqui a pouco o dia amanhece e o rei diz: eu vou procurar uma pessoa para me orientar o que é que eu devo fazer para honrar o homem que me livrou da morte. Quando ele fecha a boca, quem entra? Amã. Quando Amã entra, ele disse: Amã, você chegou na hora certa. O que é que deve ser feito a um homem e que o rei deseja honrar? Aí ele pensou que era com ele, irmão. Olha, amostradinho. Ele pensou que era com ele. Eu gosto de assim, né, tio? Amostradinho. Aí ele disse: rei, o senhor pegue o seu vestido real, o seu anel real, a sua coroa também, pegue o seu cavalo e bote a sela e arrume todinho. E tá pouco ainda, o senhor tem que fazer mais. Pode falar. O senhor vai pegar um pregador ou um arauto, vai colocar um homem para guiar o cavalo e um pregador pregando na cidade. Aí é o homem que o rei deseja honrar. Tudo porque ele pensou que era para ele. Outra coisa, irmão, vou profetizar para você de novo. O que Deus tem para você tem que ser com muita humildade e para você ajudar os outros. Não seja presunçoso, não seja arrogante, não seja egoísta, porque Deus não gosta de pessoas que assim se comportam. Eu digo todo dia: se o senhor tiver que me dar alguma coisa na vida, pode me dar. Quer ter que sou mais besta, eu gosto de bênção, eu gosto de dinheiro. Agora, só serve se eu puder ser bênção para outros. Porque egoísmo Deus não gosta. Aí Deus vai e diz, o rei vai e diz: pronto, Amã. Pensa, irmão, que parada federal. Eu parece que estou narrando e vendo na minha frente assim antes. Pegue o cavalo, mande selar, prepare tudo e faça isso com o judeu Mardoqueu. Que tal, Tiaguinho?
Aí a Amã sai virado no saci. Ele disse: ei, tem mais. O pregador é você. O pregador é você, viu? Se fosse ele, toma, safado. Agora você viu o boba tosse. Vai, faça tudo. A Bíblia diz que Mardoqueu fez e saiu enojado. Isso ele já tinha preparado uma forca. Você sabe, de 50 covas do lado de casa para matar Mardoqueu depois do segundo dia do banquete. O nosso Deus é ou não é o Deus das causas impossíveis? O quadro já começou a virar. Quando ele sai perturbado, endemoniado, chega em casa, quando ele reúne todo mundo, aí teve um profeta lá, que Deus usou a jumenta para não usar um homem. Um servo dele disse: ei, rapaz, eu vi que a casa vai cair. O judeu começou a prevalecer contra o Senhor. Não vai ter jeito não. Certamente o Senhor cairá. Não sei porque ele não mandou enforcar o cara de raiva. O certo é que passou aquele dia de trevas para Mardoqueu, digo para Amã. Começou a glória, já vi para o lado de Mardoqueu e o milagre já prontos para acontecer. Irmãos, e amanheceu o dia, e lá vem o segundo dia do banquete. Comida, dança, vinho, pá, tá, terminou. Aí Mardoqueu, honrado, tal, Amã humilhado, já meio triste, mas ainda achando que estava com alguma coisa. Termina o banquete, o rei diz: minha rainha. Porque mulher também é terrível. Mulher quando quer fazer um negócio. Hein, Bira? Aí, o senhor gostou, rei? Gostei. O que você quer, Esther? Pode pedir. Pode ser o requerimento que você quiser. Até metade do meu reino eu te dou. Peça. Ela disse: eu posso pedir, rei? Irmãos, outro detalhe. Quem pede para receber tem alguns aparatos aí. O primeiro, você tem que pedir a pessoa certa. Não adianta você ficar pedindo a pessoa errada. Você tem que se dirigir à pessoa certa. Quem tem o certo, vai em quem tem o certo. Não adianta. Como é que eu vou querer mudar daqui de Irecê? Por exemplo, procurar o pastor Cordeiro, que é pastor tanto quanto eu, mas é pastor aqui em Irecê. Eu vou procurar o pastor Joaquim, o pastor João. Se eu quiser mudar, eu tenho que procurar quem? O meu presidente, o meu pastor, a pessoa certa. Se eu tiver um conselho para pedir e tal, eu tenho que procurar a pessoa certa. Eu tenho meus conselheiros. Tem que ser a pessoa certa, irmão. Porque se você for pedir uma pessoa, ô irmão, se não for fofoqueiro, viu? Eu só posso orar por você. Não posso fazer mais nada. Pelo menos está fazendo alguma coisa. Pior que tem uns que vai espalhar tudo que você quer. Então, primeiro, você tem que pedir a pessoa certa. Ela não pediu a ninguém. Foi pedir ao rei. Segundo, a hora de pedir. Você pode pedir a pessoa certa, mas na hora errada. Se você pedir a pessoa certa na hora certa, dá certo. A maioria de nós aqui somos pais e algumas são mães. Se o seu filho lhe pedir alguma coisa e você disser que não, e ele espernear, chorar e tal, e zangar e tudo, você pode até dar, mas não é a atitude mais correta. É mais fácil dar um coça. Agora, se for um filho obediente, um filho bom, tá bom, meu pai, tá bom, minha mãe, lhe constrange tanto que você pode não dar naquela hora para não ceder tanto, mas no outro dia, sabe aquilo que você pediu? Vou fazer um sacrifício, eu vou lhe dar, porque é um bom filho e pediu a você, e pediu na hora certa, e pediu a pessoa certa. Então, irmãos, não fique pedindo a quem não pode fazer nada por você. Peça a pessoa certa. E outra coisa, irmão, tem que saber pedir. Porque, por exemplo, eu chego ali: ô irmão Tiago, rapaz, você vai ter que me dar uma caixa de sorvete. Que obrigação o Tiago vai ter que me dar? Eu estou até profetizando, né, Tiago? Mas não, que obrigação você vai ter que me dar uma caixa de sorvete? Vai que cola, né? Então, irmão, se eu estou precisando, o Tiago tem um sorvete, eu tenho que chegar a pedir a ele.
E quem manda é a esposa lá, igual eu também. Quem manda lá em casa é a mulher. Eu tenho que pedir junto com a irmã Rafaela. Ô, meus amados irmãos, a paz do Senhor, feliz ano novo. 2025 é bênção e tal. Rapaz, e tá. Quando você falou rapaz, reticência, se prepare. Tá quente demais e tal. Rapaz, aí o rapaz, a reticência, se prepare. Agora tem que saber pedir, porque com todo respeito, como é que eu vou chegar a pedir lá ao porteiro? Diga a Tiago que eu pedi para ele mandar uma caixa de sorvete. Irmão, não vai resolver nunca. Tiago vai dizer, sim, pastor, está pensando que ele é quem aqui? Que conversa é essa? Mas você tem que pedir a pessoa certa, saber pedir. E outra coisa, se você, o Tiago sai lá da reunião foguetado, todo vermelho, que ele é branquinho, todo vermelhão e tal. Aí eu vou pedir a ele, na hora que ele saiu zangado de lá, que sorvete eu vou ganhar, irmão? Tem que saber pedir a pessoa certa e pedir na hora certa. E a pessoa era aquela, o rei. O momento era aquele, a festa. E a hora era aquela que o rei estava apaixonado. Quando ela disse, eu posso pedir, rei? Ei, irmão. O rei disse, peça, Esther. Eu quero pedir pelo meu povo. Porque há um decreto para exterminar o meu povo. E eu sou judia. E este homem intentou contra o meu povo para matar o meu povo, inclusive a mim. O rei disse, que conversa é essa? Aí não dá certo não. Aí agora nós vamos ter que ver o que vai fazer, porque agora não dá certo. E a forca lá preparada para matar Mardoqueu, irmão. E o rei então se ira, e ela disse, esse homem perverso vai intentar contra o meu povo e a minha vida. O rei se ira e sai. Quando o rei sai, ele aí se ajoelha. A Bíblia diz que ela estava na cama, ou na câmara de dormir, como queiram. E ele se ajoelha na cama. O rei volta. Quando volta, o rei diz, espera aí também já é demais. Aí já é muito para mim. Você intentou contra o povo da minha esposa, você quer matar a minha esposa, e agora, aqui diante de mim, na minha cama, no meu quarto, você quer forçá-la a uma situação, você quer possuir à força a minha esposa. Chamou o pessoal e disse, ei, pega esse homem. A Bíblia diz que vestiram nele logo um saco e disse, pegue ele e tire daqui. Aí, irmãos, não falta também nessa hora quem gosta da coisa, olha, ele fez uma forca do lado da casa dele para matar Mardoqueu. O rei já com raiva, se foi, então leve ele. E enforque lá na forca do lado da casa dele. E isso trouxe tão bem para o rei que a Bíblia diz, não é novela, não é enredo, a Bíblia diz que o rei sentiu paz. Leve ele e enforque lá. Levaram o cara, enforcaram lá, e o rei mudou o decreto, criou um decreto, porque o rei não podia revogar o seu decreto. Criou um decreto que os judeus poderiam se defender, inclusive guerreando, matando para não morrer. Resumo e encerro dizendo que o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. Não tinha recurso humano, não tinha como humanamente o povo hebreu sair daquela situação, mas Deus criou um mecanismo. Deus inseriu ali Esther naquele reino. Deus inseriu ali uma situação para aquele momento. Deus deu sabedoria e graça a Esther para conduzir, deu equilíbrio e maturidade, e ela conseguiu vencer aquela situação. Para encerrar, o Deus que nós servimos é o Deus que pode isto e muito mais. O Deus que você serve é o mesmo Deus de Esther. O Deus que você serve é o mesmo Deus de Mardoqueu. O Deus que você serve é o Deus que tira sono de um rei para lhe dar vitória. Eu não estou aqui para brincar de ser crente, para brincar de animar a plateia. Eu estou aqui para dizer a você que 2024 passou. Foi, não volta nunca mais. Mas 2025, Deus tem surpresa para nós. E eu profetizo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que 2024 foi bom, 2025 será melhor. 2024 faltou alguma coisa, vai chegar em 2025. Porque o Deus que você serve é o Deus de novidade, é o Deus de bênção, é o Deus de vitória. E eu quero dizer a você que o Deus que você serve é o Deus que pode fazer isto e muito mais. Para finalizar, eu vou pedir a Beto que projete aí para mim Isaías 54:17. E eu encerro aqui. E Rafael vai fazer o ofertório e nós vamos encerrar orando em nome de Jesus.
Eu quero que o irmão Beto projete para mim Isaías 54, 17. 54, amado. Para Amã, para Satanás, para seus adeptos, para o inimigo da igreja, está aí. Você pode ler comigo? 2,5 e 3 está valendo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Você pode fechar os seus olhos, colocar sua mão no coração e orar comigo. Diga: Senhor. Não, como diz Joninha, tem muita gente para pouco Senhor. Diga: Senhor, eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim e para minha família. Eu quero que você abençoe pelo menos 2 irmãos que estão do seu lado. Diga: eu te abençoo. A Bíblia diz que a quem nós abençoarmos está abençoado. Diga: eu te abençoo. 2025 será o melhor ano da tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Rafael.